adjudicação de uma coisa depois de fazer a não adjudicação antes. E primeiro está a adjudicação e depois é que está a não adjudicação. É uma coisa, é apenas só formal, mas tem que ser feito. Quais são os pontos, vereador? Temos de trocar o 13 com o 15. A gente até se calhar, possivelmente, mas se calhar fazemos o ponto 15 sozinho antes. É não adjudicação, depois entregue. E depois é que fazemos o... Sim, é isso. Porque tem que ficar, é uma questão formal, mas tem que ser assim. Pronto. Era só essas duas notas só para começar, Srs. Vereadores. Perguntávamos qual dos seus vereadores quer usar a palavra. Sr. Vereador Rui Pereira. Muito bom dia a todos os que nos seguem aqui, os que nos seguem lá em casa. Fazer aqui alguns convites. Portanto, temos a decorrer até ao final do mês no Fórum Barreiro uma exposição sobre desporto, sobre as modalidades que os nossos clubes, os nossos atletas praticam cá na cidade, fotografias essas que foram captadas e trabalhadas pelo Clube de Fotógrafos do Barreiro. Portanto, a exposição que está a decorrer no Fórum Barreiro. Convidar também, portanto, temos a decorrer no Centro de Educação Ambiental na Mata da Machada, agora nas férias da Páscoa, portanto, atividades para as nossas crianças. Passem por lá, aproveitem, estamos a praticar e a ensinar as nossas crianças com jogos tradicionais. E, por último, Sr. Presidente, convidar todos a participarem dia 24 de abril, às 20 horas, no Desfile da Liberdade, desfile esse organizado pela Câmara Municipal do Barreiro, juntamente com a Associação das Coletividades e com todo o movimento associativo. Vai ser um momento importante e é uma marca que não podemos deixar cair cada vez mais nesta sociedade em que estamos a viver. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Srs. Vereadores, perguntava qual dos seus vereadores quer usar a palavra. Senhora Vereadora Arlete. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, às pessoas que nos seguem em casa. Eu queria convidar os presentes e os que nos seguem para uma conferência que vai ser realizada no dia 23 de abril, na Casa da Cidadania Cabós Gonçalves, sobre a PIDE e a guerra colonial. É um tema bastante interessante e importante e ao qual nós devemos sempre recorrer, sobretudo nesta época de abril, no sentido de recordar e fazer lembrar aos mais jovens que a conquista da democracia foi um processo longo, moroso, e se hoje podemos ter estes valores democráticos, devemos a pessoas que foram presas e que lutaram contra o fascismo. Portanto, fica o convite feito, a conferência vai ser às 10h30 da manhã, conta com a presença da professora Irene Fulster, da Universidade Nova de Lisboa, e do comandante Mateus, que falará da guerra colonial. Obrigada a todos. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Só queria dar uma nota. Este ano o Desfile da Liberdade é num sítio diferente. Aliás, até porque o concerto é cá em baixo. Este ano costumava ser no 24 de abril, no Parque da Cidade. E fazíamos tradicionalmente ali assim pela zona da Avenida Liberdade, Avenida Santa Maria. Depois, o ano passado já não foi assim porque estava aquela zona a ser intervencionada. Este ano, como vai ser cá em baixo, vamos partir, o ponto de encontro vai ser ali na Startup Barreiro e no parque de estacionamento, porque também há alguns carros, o médio carro som que nos acompanha, e é a partir daí que vamos fazer a partida. Srs. Vereadores, só o vereador quer usar da palavra? Podemos fazer. Então, vamos fazer, só até para nos ajudar, eu vou antecipar o ponto 13 para o início da reunião. Eu acho que pode ser assim. É o 15? O 13 é o que está, é isso. Agora vou confirmar. É o ponto 15, que é a não adjudicação. Vamos antecipar a votação do ponto para antes, para votar primeiro e isoladamente. Pode ser assim? Então, Srs. Vereadores, vamos... Isto porquê? Porque nós vamos, no âmbito do PRR, qualificar ali a escola 6 e, formalmente, antes de adjudicarmos, temos que votar este ponto, só que na ordem de trabalho estava invertido. Então, pronto, Srs. Vereadores, antecipação do ponto 15, votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Vamos começar, então, pelo ponto 15 de forma isolada. Srs. Vereadores, podemos fazer a votação? Então, votos contra, abstenções, foi aprovado por unanimidade o ponto 15. E agora vamos fazer o primeiro bloco de pontos, que é o mais alargado.
peço já aos seus vereadores, quem quiser dar, eu próprio tenho uma nota aqui num ponto, os seus vereadores da CDU também têm, na saudação do 25 de Abril, também intervenção a fazer, a que nós vamos nos todos associar também, e este primeiro bloco vai ser os pontos. Ponto 1, que é a ata, obviamente, e depois considera-se excluído quem não esteve presente da ata. O 3, 4, 5, 6, 13, 14, o 15 já votámos agora, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Está bem? Este é o primeiro lote de pontos. Sendo assim, os seus vereadores, eu perguntava qual dos seus vereadores quer dar alguma nota sobre algum ponto e pedindo-se, obviamente, que se pudesse fazer a identificação. Não havendo ninguém, eu vou primeiro dar a minha nota para depois acabarmos este bloco com a leitura da saudação. Se puder ser assim, que me faz sentido. É uma nota simples. Nós vamos ter também, e faz parte também das festividades do 25 de Abril. Nós este ano vamos fazer o hastear da bandeira aqui por razões óbvias, porque a rua está a ser intervencionada. Vamos fazer ali no Mercado 1º de Maio a parte do hastear da bandeira e também depois das festividades. Aliás, a própria saudação depois vai nos dizer e apelar para que todos possamos participar, mas vamos ter aqui um momento que já o ano passado tivemos e é um momento bastante bonito, que tem a ver com nós darmos nomes a algumas ruas e pracetas da nossa cidade, alguns arruamentos novos que vão aparecer, outros que até já estão ao nível do planeamento e que é preciso estar concretizados. Nós já aprovámos estes nomes todos em reunião da Comissão de Toponímia por unanimidade e obviamente tem que vir agora aqui assim a reunião de Câmara para formalmente estarem dispostos. Eu queria deixar aqui duas palavras que são importantes. Primeiro, na Comissão de Toponímia, onde estou eu e está a própria vereadora Arlete e está representantes da sociedade civil e de todos os partidos, tem sido importante o trabalho e delinear a estratégia que tem presidido a trazer nomes para aqui assim. E tem muito a ver com pessoas da história do Barreiro, história local. É uma forma também de perpetuarmos a nossa história, de perpetuar também esta memória coletiva e dizer também às pessoas, porque normalmente as pessoas dizem sempre, então porquê é que não foi o fulano X ou o fulano Y? Há critérios, toda a gente obviamente merece ser homenageada, tem-se pautado por uns critérios e isso também tem-nos conseguido levar de forma unânime a decidir estas coisas, que também é importante. Estas coisas que quando se inscreve na história local também é importante que haja um consenso o mais alargado possível, porque isto, ao fim e ao cabo, estamos a falar da nossa terra. Posto isto, os nomes que nós vamos votar aqui hoje, que é a proposta, tem a ver com, na União de Freguesias do Alseixalinho, Santo André Verdrena, vai ser votada uma rua com o nome de Manuel de Oliveira, um treinador de futebol, acho que um símbolo em todo o país, e um barreirense também vai ser o seu nome votado. No loteamento do Nicola, que é aqui onde estão as oficinas do Nicola, onde vai aparecer também um arrendamento acessível e habitação a arrendamento acessível, que já está em fase de planeamento e é importante começar-se já a dar esta roupagem. Vai ficar uma rua, o nome Daniel Cabrita, um dos nomes maiores do país, e do Barreiro obviamente, mas do país, na luta pela liberdade. Vai ficar também o nome do António Bambo Cassamá, uma figura do desporto incontornável, e do António Pereira da Gama, que é o Kira, é assim que toda a gente o conhece, também é assim que o nome vai estar inscrito, mas vai estar também esse nome. Na Quinta das Canas, na rua, é uma rua que faz parte agora das acessibilidades à nova clínica da CUF que está a ser construída, vai ficar o nome da Maria Isilda Pires, também um nome que muita gente conhece, era aqui da farmácia aqui da Avenida, em frente ao parque, uma pessoa com uma história enorme no nosso concelho. Depois, em Santo António da Charneca, na Quinta dos Carvalhos, temos ter uma rua da Maria Guinot. Curiosamente, um nome também nacional, que pouca gente sabe, toda a vida eu acho que só não nasceu no Barreiro. Como muitas das pessoas nasciam, na altura, em casa até, mas toda a vida aqui presente no Barreiro. Depois temos, na Fonte do Feto, 3 ruas e 3 pracetas novas. E elas vão ser o José Vítor da Dragão, o Artílio Batista,
o João Firmino Nortadas, estes com rua, e com pracetas, o Álvaro Rosa, o Eduardo Nunes e o António Balseiro Fragata. Qualquer destas pessoas são pessoas ligadas quer ao movimento associativo, quer aos próprios bombeiros, quer à parte empresarial, e diria que quer à própria luta da liberdade, que é importantíssimo também, e nós no Barreiro temos um espólio muito grande, felizmente, de gente a quem agradecer, e também vão estar aqui assim nestas ruas. Depois, há algumas ruas que eu não estou a elencar, porque são ruas já existentes, e o que nós estamos a fazer é alargar o início e o fim. Ou seja, e estas não têm novidade, apenas a novidade é, muitas vezes, a rua vai se prolongar um bocadinho mais à frente e um bocadinho mais no outro lado, mas o nome da rua mantém-se. E depois também temos na União de Freguesias de Palhais e Coina, também numa rua nova que vai se chamar a Rua Álvaro Marques Rosa, o Alvarinho. Também um barreiro reconhecido, para uma figura ímpar do movimento associativo. Eu acho que todos nos lembramos dele ou no movimento associativo, ou na banda municipal, muitas vezes com o estandarte. É daquelas figuras também, é barreiro reconhecido, e acho que todos ficamos satisfeitos por também ter esta história também marcada no nosso concelho. Pronto, era esta, e isto vai fazer parte da atribuição. Nós fazemos, é um momento muito bonito, já o fizemos o ano passado, que é entregar às famílias uma réplica da rua, mas acima de tudo eu acho que o momento em si é um momento onde nós também mostramos às famílias que o Barreiro também não esquece o que estas pessoas fizeram pela terra, e é sempre um momento bonito, e por isso vai fazer parte também ali assim no dia 25 de Abril de manhã, e penso que é a partir das 11 da manhã, no mercado de 1º de Maio. Era esta a nota que queria dar. Sr. Vereador, penso que é o Vereador Miguel Amaral, certo? Para a saudação. Então, faça a favor. Bom dia. Então vou passar a ler a saudação ao 25 de Abril e ao 1º de Maio, com o título Preservar a Identidade e a História da Revolução. Assinalamos os 51 anos da Revolução do 25 de Abril de 1974, comemorando a liberdade e a democracia. No entanto, os tempos exigentes que estamos a viver mostram-nos que a liberdade e a democracia não são um dado adquirido. A presente conjuntura exige de nós a mesma combatividade e resistência que tiveram os obreiros da Revolução de Abril, aqueles que arregaçaram as mangas e rejeitaram a instalação e perpetuação do regime fascista. É importante que as novas gerações conheçam a história dos dolorosos anos da ditadura fascista e que interiorizem o quão marcante para a vida dos portugueses foram a Revolução do 25 de Abril e a grandiosa manifestação popular do 1º de Maio. É fundamental que se tenha consciência das amplas transformações que a Revolução nos trouxe ao pôr fim à ditadura de Salazar. Tratava-se de um Estado que, através da PIDE e de outras forças militarizadas, bem como através dos meios de propaganda e de vários mecanismos institucionais, negava direitos fundamentais aos cidadãos, tais como o direito à associação sindical, ao voto ou à liberdade de expressão. Era um Estado que empobrecia, retirava a liberdade, oprimia, perseguia, prendia, torturava, matava, condenava jovens à guerra, negava o acesso livre e igualitário ao conhecimento. Era um Estado que não pugnava pelos direitos dos trabalhadores, nem pelo acesso à saúde, à educação, à segurança social ou à cultura. Era um regime que impunha uma vida dura à população e que obrigou muitos à imigração e à sobrevivência na clandestinidade. Os barreirenses progressistas e solidários nunca aceitaram a tirania nem a mordaça. Organizaram-se, lutaram contra todos os atos opressivos, organizaram grandes comícios realizados, por exemplo, no Teatro Cine Barreirense, no Recreativo da Quinta da Lomba, no Luso, entre outras coletividades e associações. Organizaram-se manifestações de rua, foi-se solidário para com os presos políticos e os jovens soldados que partiam para a guerra não sabendo se voltavam. Foi esse Barreiro, barbaramente reprimido pela polícia política de Salazar, que tudo fez para resistir e desenvolver o associativismo, a cultura, a saúde, a educação, o conhecimento e a melhoria da qualidade de vida dos seus municípios. No dia 25 de abril de 1974, deu-se o levantamento das Forças Armadas, seguido pela sublevação popular, e concretizou-se o fim do regime fascista. A Constituição da República inaugurou um novo regime assente num sistema político-constitucional e criaram-se as condições para que, pela primeira vez, os trabalhadores pudessem reivindicar o feriado nacional do 1º de Maio e celebrá-lo em liberdade. Abril abriu as portas do sonho de um mundo novo, sem exploração do homem pelo homem.
No entanto, apesar das sucessivas políticas públicas e todo o investimento executado por via do Orçamento de Estado e de fundos europeus, estruturais e de investimento, temos assistido em variados momentos da nossa história, ao longo destes 51 anos de democracia, a uma degradação de vários direitos conquistados com a Revolução de Abril. Temos também assistido ao papel de forças reacionárias e a vontades políticas de retrocesso que põem em causa o desenvolvimento e acesso aos serviços públicos e minam a liberdade e a democracia conquistadas pelo 25 de Abril, ameaçando os valores inscritos na nossa Constituição da República. É, portanto, fundamental pensar o 25 de Abril e o 1º de Maio como uma herança de responsabilidade e de combatividade. O Barreiro é uma terra de Abril, é terra de trabalho, de liberdade, de democracia, de intervenção e de luta. É terra de gente de convicções e de garra na luta pela justiça social, no combate à discriminação, na defesa do poder local democrático. É terra de gente que acredita na importância do trabalho coletivo, no envolvimento dos cidadãos, gente que não abdica dos seus direitos nem se esquiva aos seus deveres, gente que não baixa os braços. É por tudo isto importante informar, esclarecer, organizar, mobilizar as gerações mais jovens e os cidadãos em geral para assumirem o compromisso de fazer cumprir Abril, defendendo todos os dias os seus princípios e valores. Assim, os vereadores da Câmara Municipal, neste caso da CDU, acompanhados pelos restantes vereadores, propõem que a reunião ordinária da Câmara Municipal de hoje delibere saudar este 51º aniversário da Revolução de Abril e todos os que têm defendido a liberdade, a democracia e os princípios constitucionais da República Portuguesa, contribuindo para que o 25 de Abril permaneça uma proposta viva e de referência. Saudamos também o 1º de Maio, Dia do Trabalhador, bem como os trabalhadores e as suas organizações representativas, manifestando solidariedade nas lutas por melhores condições de trabalho e de vida, pela defesa dos direitos consagrados na Constituição da República Portuguesa. Finalmente, saudar a população do Barreiro, apelar à sua forte participação nas comemorações do 25 de Abril e 1º de Maio deste ano. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Srs. Vereadores, vamos poder fazer a votação destes pontos todos. Então, Srs. Vereadores, votos contra. Querem que eu repita os pontos? Posso repetir? Não. Então, Srs. Vereadores, é este lote. Posso fazer assim? Estou a olhar ali assim para... Posso? Pronto, às vezes é... Não, é só por uma questão, às vezes, de acompanhamento, pode ser mais fácil. Então, este lote grande de pontos. Votos contra, abstenções, foram aprovados por unanimidade. Vamos agora fazer o segundo lote de pontos que tem a ver com os direitos de preferência. É o ponto 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18. É isto, Srs. Vereadores. Podemos fazer a votação destes pontos? Então, para estes pontos, votos contra, abstenções. Os restantes votos favoráveis, foi aprovado com 7 votos favoráveis e 2 abstenções. E ponto 21, que é o que nos falta, Vereador Rui Braga. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos, quem está na sala e quem nos segue. O ponto 21 é, finalmente, direi eu, porque temos tentado chegar a acordo com a Emparc durante já há algum tempo, e a proposta que trazemos hoje aqui vai requalificar o largo em frente ao mercado 1º de Maio, aquela estrutura que está a meio da praça, que, na nossa opinião, não deveria lá estar, vai sair. Vamos ficar com um acesso muito pequeno na praia e finalmente ficarmos na praça. Finalmente ficarmos com uma praça ampla, que como deveria ser desde o início, com tudo acautelado. O elevador de acesso obrigatório por lei vai ser feito por onde era o nosso balcão único. O senhor que lá está a vender jornais vai também transitar para essa loja e vamos finalmente ficar com a praça ampla, não só para nós podermos usufruir da praça, mas fazermos alguns eventos da cidade no nosso centro da cidade. Portanto, a obra vai ter um custo de 125 mil euros, é os concessionários que vão suportar esse custo imediato, nós isentamos rendas nesse valor. Eu acho que por aquilo que vamos poder usufruir de um espaço no centro, no coração da cidade, o investimento é o de sua menos importância. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Srs. Vereadores, sobre este ponto, Sr. Vereador Ricardo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vereador. Bom dia a todos, a quem nos acompanha aqui presencialmente e quem nos acompanha remotamente. Sr. Vereador, obrigado pela apresentação do ponto. Não é clara na proposta o que é que nós estamos a votar. Diz, a proposta foi elaborada tendo
tendo como base o estudo prévio relativo a Cristidiva, pronto, 125 mil euros a Cristidiva, sendo o parque objeto de direito de superfície e titulado por escritura pública entre o município e o EMParque, considera os termos e as condições do mesmo para a apreciação da viabilidade económica deste projeto. Depois tem uma parte do parecer jurídico, mas depois não diz o que é que nós estamos a aprovar. Se é o parecer jurídico, se é o investimento, Se é o melhoramento do parque. se é o melhoramento do parque, se é o melhoramento da praça, ou seja, aqui não está explícito o que é que nós estamos a votar. Não nos parece ser... Mas pronto, ultrapassando essa fase, nós também não temos aqui um projeto para avaliar, mas mesmo assim, olhando só para a proposta de investimento, há aqui coisas que nós não concordamos e que queríamos discutir convosco, que para nós até é a situação mais importante. Há um investimento de 125 mil euros por parte da EMParque e que tem algumas contrapartidas, estas contrapartidas nós até concordamos com a isenção da renda fixa até a 31 de dezembro de 2031, faz-nos sentido, claro, está a fazer um investimento, faz sentido, tem alguma isenção. Os 10% de desconto no valor de referência da renda fixa a partir desse dia 1 de janeiro de 2032 até ao fim da duração do direito de superfície, pronto, também para recuperar alguma parte do investimento foi feito. E depois tem aqui a atualização tarifária do tarifo de 1,50€ para 1,60€ na hora. Pronto, talvez seja também para ir tentar recuperar mais alguma parte do investimento. Até aqui somos capazes de ir. O que é que nós não concordamos? Que a salvaguarda que a EMParque está a colocar como mecanismo de compensação, caso o investimento ultrapasse os 125 mil euros, seja por cada 500 euros de custo adicional, eles ficam um mês isento. Um mês, segundo o que está na proposta, é 1.200 e qualquer coisa euros. Portanto, por cada 500 euros que eles tenham que pagar adicionalmente, eles têm, de certa forma, um ganho de 700 euros. Não é? Porque descontam os 500, 700 e poucos euros. E ainda, caso o aumento do preço da obra seja 40%, além da isenção de um mês por cada 500 euros, ainda faz um aumento não de 1,60€, mas sim para 1,70€ por hora. Tendo em conta a instabilidade que existe, quer seja a mão de obra, quer seja a nível de matérias-primas, há uma probabilidade disto, não digo os 40% talvez de acontecer, mas pelo menos de haver um aumento acima dos 125 mil euros. Para nós faria sentido que, por ter um mês de desconto na renda, por 1.000 euros talvez, não é? Ou seja, assim um valor mais próximo daquilo que pagam de renda. Porque imaginemos, se for os 40%, então estamos a falar aqui de um valor de isenção muito elevado e que acho que não é justo para a Câmara. Ou seja, esta parte das contrapartidas, totalmente de acordo. Aqui o equilíbrio contratual, se calhar, já é exagerado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Rebrega. Sr. Vereador, dizer-lhe o espírito desse mecanismo de derrapagem está aqui. Pronto, obrigado. Isso. Mas deixe-me dizer que vamos ter que... Certo, muito bem. Muito bem. O mecanismo de trancar o aumento da obra, e se tivermos que redigir aqui alguma coisa para que seja mais explícito, estou totalmente de acordo consigo. Qual é que foi o espírito disto? A obra custa 125 mil euros e nós isentamos até 125 mil euros. Se a obra custar 130, isentamos até 130. Portanto, não há aquilo que estava a dizer, que quero ler, não é de todo o espírito que nós queremos transportar para o contrato. As compensações financeiras do custo do dinheiro, como disse, e disse que acompanhava, totalmente de acordo. Agora, o valor da isenção da renda é o valor que está estimado agora para a obra. Eu acho que a obra, com os nossos serviços, tem o envolvimento da nossa Proteção Civil, do nosso Departamento de Obras e da EMParque, achamos que a obra vai ficar mais curta do que 125 mil euros. E devemos fazer também esses ajustes. Agora, se houver uma derrapagem na obra, a pergunta que se coloca é aquela cláusula que nós estamos aqui a falar. Se a obra custar 150 mil euros, qual é que é o mecanismo que nós vamos acionar para que os homens não fiquem desproporcionados? É o mesmo que presidiu à isenção das primeiras rendas. Ou seja, a obra custa 125 mil euros, nós isentamos até 125 mil euros. Aquilo que você me estava a ler tem que ser alterado. Para que o espírito seja este que eu lhe estou a dizer. Portanto, se houver um aumento da obra,
de 150 mil euros, a isenção nas rendas é 150 mil euros, ou um euro acima ou um euro abaixo, depende do mês. Portanto, o que eu sugeria, se quiséssemos, ou sugerimos um texto aqui, ou retiramos e voltamos a trazer, o que é que... Faz com o valor. Volta com este valor. Então pronto, é isto. É isso. Que não haja dúvidas de que é... E obrigado por ter chamado a atenção a isso, porque estava convencido que tinha sido revisto. Mas o espírito, que não haja enganos no espírito, que é o valor da obra é 1 e nós isentamos até esse valor, Sr. Presidente. Sim, parece-me pacífico isso. A gente pode fazer a votação com este valor. Em relação a este tarifário aumentar para 1,70 €, qual é o objetivo? Ou seja, se já vai aumentar para 1,70 €, qual é o objetivo? 40% estão completamente... Como quiseres. Peço desculpa, Sr. Presidente, estava a interromper, não queria interromper. Se o aumento, qual é... o que é que está por... Ou seja, qual é o espírito destes 40%? Ou seja, se ultrapassar os 40%, eles já vão ter o benefício das rendas isentas. Isso deve onerar os Ou municípios. seja, onde diz aqui, caso o aumento do preço da obra seja superior a 40%, acrescerá um aumento adicional de tarifa rotação. É isso que eu estou a dizer. Essa cláusula cai... Ok. Certo. Pronto, então esta cai também, fica só aquela... Certo. Também de acordo. Tem que cair e a redação é... Então pronto. Faça favor. Essas duas cláusulas que estava a dizer nem sequer devem de aparecer no contrato. E eu vou voltar a dizer para que ficar bem claro. Isto também não... O espírito da negociação é este. Estamos a falar do mecanismo de contenção se a obra derrapar para além dos 125 mil euros. Portanto, se derrapar até às 125 mil euros, a Câmara acompanha com as isenções até esse valor. Não há mais... esta coisa dos 40% cai também e ficou o texto que estava sugerido. É isso. Mas que não haja dúvidas que o espírito sempre foi este. E eu pensava que tinha sido verificado. Isso, obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Srs. Vereadores, mais alguma questão sobre esse ponto? Mais nenhuma questão sobre este ponto? Então, Srs. Vereadores, vamos votar o ponto 21. É isso? Ponto 21, Srs. Vereadores, votos contra, abstenções, foi aprovado por unanimidade. Temos agora aqui, assim, duas inscrições, vamos passar já. Vamos começar com a Sra. Sónia Marcos primeiro. Bem-vinda e bom dia. Olá, bom dia. Se calhar faz. Eu venho falar sobre o processo OBI/2022-27. Este processo tem a ver com o valor de dívida de uma obra que foi feita numa fração, que na altura ainda não sabiam se era aprumada ou não, mas incutiram este valor para o condomínio pagar. E estou aqui a representar o condomínio. Finalmente tive um ofício que nos mostra, quando eu mandei para a seguradora, veio o relatório a dizer que a obra não foi feita em aprumada nenhuma, mas sim na fração em si, onde a Câmara tomou posse administrativa. Até lá tenho batalhado para que seja retirado este valor para o condomínio pagar. Nós, na altura, aceitámos em prestações, sim, o pagamento, porque não queremos ficar a dever dinheiro a ninguém. Mas a questão é que também não temos que pagar um valor que não é nosso. E isto tem-nos causado imenso transtorno. Estamos a falar em pessoas de idade, pessoas que gostam de pagar tudo, pessoas da terra, Sr. Presidente. E tenho gostado imenso, porque eu não sei o que é dizer às pessoas, sabe porquê? Porque além deste valor, estamos a falar que o vizinho que foi o lesado tem um valor de obra que fez e que nos incute este valor, porque ele continua a afirmar que a Câmara diz que isto é condomínio. Percebe? E a pressão é muito grande e as pessoas não sabem o que é quando fazer. E eu até a data não tive resposta. Eu acabei de sair do balcão único, outra vez, sem resposta de nada, porque vão dizer que fazem e que vão resolver. Sabe quanto tempo é que isto tem? A data do processo disto tudo. Há mais de um ano que eu peço isto, já lhe enviei e-mail, já tentei falar com o Sr. Rui Braga, continuo sem resposta disto. Para além de que, essa fração que tomou a posse, que a Câmara tomou a posse administrativa, que é o primo esquerdo, ela tem dívidas em cotas, que quando a lei diz, que é clara, passado 5 anos ela vai prescrevendo. O que quer dizer, quanto mais tarde a Câmara nos der uma resposta sobre isto, porque não sabemos de incutir algum valor a essa fração,
mais tarde a gente vai perdendo dinheiro que não temos. Porque a justiça é cara, tem que se pagar. E eu tenho tentado 1001 formas para tentar resolver esta situação. E não consigo. E estou farta de vos pedir ajuda. E não consigo ter. E eu acho que isto não é justo. Da vossa parte. Eu preciso de respostas. Eu preciso de marcar novamente uma reunião. Porque eu preciso entrar com um processo do primo esquerdo para tribunal. E não consigo. Porque vocês não me deixam. Era só um papel. Muito obrigado. E agora, o Sr. Vítor, que está ali atrás. Bom dia a todos, cá estou. Senhor Presidente, eu estou aqui só para dizer umas poucas coisas. A Rua das Naus está lá as tais coisas, as vaias e tudo. O vento mandou com aquilo abaixo. E eu ontem ainda vi que não havia já vento assim, tive que ir lá pôr aquilo das devidas condições. Mas o melhor é ir lá, a própria Câmara, ver como aquilo está. A rua qualquer dia fica fechada, porque o Alcartão já está a cair todo. Aquela zona toda já está tudo a vir por aí abaixo. A força da água é muita, que aquilo está-se a desboronar tudo. Convinha a Câmara ir lá ver aquilo e mais nada. E também quero informar que há muitas ervas lá espalhadas para onde vai ser construído as casas. Aquilo já há ervas, já tapam os passeios todos ali. Começa de um sítio e acaba a outro. Eu tenho corrido aquilo tudo, parece não sei o que é aquilo. E também as pessoas levam os seus cãezinhos para fazer as necessidades em cima do passeio. E também quero informar também, podem fazer muitas festas, mas pôr cerca de 15 ou 20 carros em cima dos passeios, isso é o que eles fazem. Quando há festas, é tudo em cima do passeio. Porque a própria empresa fez uma estrada para eles meterem os carros por trás dos coteiros ali. Só que há muita gente que esquece que nos passeios não é para pôr carros. Aquilo já está assim. Até faz ondas, aquilo. Os próprios passeios. A melhor coisa é chamar as autoridades para passar ronda em várias zonas, que aquilo não se justifica. Eu estou-me a referir lá aos tais que têm lá a sua casinha e tudo. E também quero informar que a Telha Velha agora já tem um gerente de alto nível. Basta ser eu, que sou o mais antigo da Telha Velha, os velhos já morreram e eu fiquei a tomar conta da Telha Velha. E pedi ao senhor vereador Vaga que fosse lá também ver que é preciso lá mais uns pinos do cruzamento. Há muita gente que pensa que aquilo é o quê? Aquilo é para... É um cruzamento que não pode pôr lá carros e tudo. Há muita gente que já mete os seus carrinhos em cima do sítio proibido ali. E eu não tenho meias medidas. É só ligar para a Ramona e vão eles lá passar o cheque. É o que eu faço. Mas eu, para fazer esses trabalhos, tenho que fazer em casa. Foi o que o comandante da PSP me disse. Você trabalha em casa, diga o que se passa, quer dizer, vai lá. Eles realmente vão lá. Há dias que não vão. Por isso, só peço que fossem lá ver aquilo. Prontos. Muito bem. Eu apercebi-me que o senhor também quer falar, é isso? Então, e depois faz aí a inscrição do senhor aqui à frente, que não tinha feito, já agora.
Não fa... Pode, Fui lá embaixo perguntar. as reuniões... Não toca. Não, para assistir não é... Eu fui lá embaixo perguntar se era preciso, disseram, não, peça para intervir. É isso, tem que pedir e depois faz a inscrição. Não há problema nenhum, faz a inscrição a seguir. Então, mas faça favor, podem intervir os dois e fazem a inscrição a seguir. Então vá. Pode intervir já. Já posso intervir? Pode, depois a seguir faz a inscrição. Sr. Presidente, Srs. Adjuntos, Srs. Vereadores, minhas senhoras e meus senhores, é pela primeira vez que venho aqui assistir a esta Assembleia. Isto é por força maior, não por mais. E neste momento é duas queixas que eu venho fazer. Uma delas é dizer que eu moro na rua João Dias Correia Pimenta já há 50 anos. Acontece que é normal que há de esgoto. E esse de esgoto não é limpo. Eu, por azar, moro na cave, numa cave. E o meu quintal ainda é mais fundo do que a cave. O que é que acontece? Se o esgoto da rua está entupido, as águas recuam para trás e vêm ter ao quintal. Eu dirigi-me ao balcão 1 para que realmente me desse a solução daquilo. Foi-me dito que sim, fui muito bem atendido, não tenho dúvidas nenhumas, fui muito bem atendido. A certeza, porém, é que ninguém, durante 20 dias, ninguém lá apareceu. Eu praticamente, não era todos os dias, mas alguns dias telefonava para lá para saber do assunto. Ninguém me sabia resolver nada, ninguém me dizia. Eles não foram lá? Eu digo, não. Nós entregámos o serviço. Eu voltava outra vez e a água lá a correr na mesma comida com arroz. Tornava outro dia a telefonar, ou de um dia ou dois, a resposta era a mesma. Até que ao fim de 20 dias aparece lá um carro para desentupir aquilo. Muito bem. Eu, por acaso, estava presente e observei o serviço dos senhores. Resumido e concluindo, meteram uma mangueira, tudo muito bem. Aquilo, como está entupido, aquilo tem que ser por raiz, com certeza, que eu não percebo nada daquilo, mas ainda percebo alguma coisa. Acontece que eles meteram a mangueira e aquilo não os entupiu. Foram abrir as tampas todas para baixo. Não sei o que é que eles viram, mas com certeza que viram que estava entupido. E o senhor que lá estava, penso eu, que seria o chefe da equipa, penso eu, e disse, fecha. E eu observei que as manilhas tinham ficado entupidas, que a água estava até cá acima. E eu disse, então não limpam isso? Não, isto, o problema é seu. E eu disse, então o problema é meu. Então quer dizer, as águas vêm de fora para dentro ou de dentro para fora? Não, o senhor não percebe nada disto. O senhor não percebe nada disto porque isto, a conduta está desentupida e a sua é que está entupida. Quer dizer, a de fora está entupida e a minha está entupida porque a de fora não dá vazão. Então, mas isto agora, quer dizer, e depois ainda levei por ser estúpido que não percebia nada daquilo. Quer dizer, eu, na minha ótica, não vou aqui a levantar qualquer problema. Eu até achei com o senhor que não estava em condições de trabalhar. Isto é a minha ótica, não vou pôr nada. E agora aquilo continua na mesma. Se quiserem lá ir, quem de responsabilidade tiver, abra a tampa, abra a minha, abra a da Câmara e veja como é que está a situação. Quer dizer, eu qualquer dia acordo, por acaso ninguém tem culpa de eu morar na cava, estou acarvado na jana, um dia de manhã acordo na jana. Então, mas isto agora admite-se, eles não limparam. Eu, depois desisti, que eu pensando que eles um dia mais tarde tivessem visto aquilo e naquele dia não quisessem fazer aquilo e voltassem lá a fazer. Mas aquilo continua na mesma. Está tudo entupido.
Se a gente abrir a tampa, está a porcaria até cá acima. Então, eu não estou aqui a pôr defeitos ao seu presidente. Não estou, porque ele faz o seu serviço e muitas vezes não se sabe o que é que se passa por trás disto. Não estou aqui a pôr ninguém em causa. Eu só estou a pôr aqui em causa é que alguém de responsabilidade tenha para resolver aquele problema. É só isso que eu peço. Não peço mais nada. É na rua João Dias Correia Pimenta. E se lá quiserem ir, eu vou lá, estou lá e explico como é que estão as coisas. Entendido? Muito bem. Sim, muito senhor. obrigado e muito bem pelo seu esforço Eu é que agradeço também ter que vindo. contribuem para o desenvolvimento da nossa, Eu é da que nossa agradeço também ter terra. vindo. Obrigado. Não se vai embora, que depois o vereador Teara já lhe diz qualquer coisa. Tinha-lhe só para passar aqui. Porque percebi que o Zé Fortes também tinhas-te inscrito também, é isso? Então... E bom dia e bem-vindo também. Ora, bom dia, finalmente consigo participar aqui na reunião camarária. Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Srs. Vereadores, bom dia, senhoras e senhores. Portanto, o que me traz aqui, tanto não é difícil tanto ver, é o nosso momento, né, tanto desta cidade, como representante não oficial, porque não está aqui a direção do Fabril, como cidadão, como sócio, como apoiante. Venho só transmitir, portanto, sei lá, já não sei que palavras usar, mas isto é um misto de emoções, porque cresci neste clube, aqui me fiz adolescente e homem. E custa-me ter cerca de 100 crianças à minha frente, a implorar por um pavilhão que é encerrado por motivos não alheios à nossa vontade, porque nós todos sabemos como é que está o processo. Não venho aqui falar de justiça, isso compete aos tribunais, não compete a mim. Deduzo que a Câmara Municipal do Barreiras esteja a fazer tudo o possível para ajudar o Fabril, não ponho isso em questão nem em dúvida, não tenho argumentos para contrariar isso. Apenas apelar que pelo menos ouçam as crianças. O Sr. Presidente foi um dos que pelo menos frequentou aquele pavilhão, tenho a certeza, tanto como atleta, outros elementos de certeza absoluta. Todos nós no Barreiro crescemos na base das instituições esportivas, Barreirense, Luso, Galitos e CUF, e Miguel Fabril, principalmente, não minimizando as outras coletividades, mas principalmente estas, fizeram-se campeões nacionais aqui, fizeram-se pessoas que levaram o nome do Barreiro muito longe. Se o Barreiro é conhecido, não é muito pela política, mas principalmente pelo desporto, e todos sabemos isso. Eu estou aqui há 52 anos. Aqui se fizeram campeões nacionais que ainda hoje todos nós vemos nas nossas televisões. Manuel Fernandes, modalidade de Manuel Fernandes, principalmente, Vítor Domingos, no hóquei, Carlos Bonel, Frederico Araújo, e muitos outros, Conhé, todos eles atingiram patamares que levaram o nome do Barreiro muito longe. E em respeito a estes homens, pelo menos a estes homens, eu próprio tenho 50 anos deste clube, e em respeito a eles, em respeito a toda a cidade, a todo o movimento associativo e desportivo, a professora Alete, ex-diretora executiva de uma escola que valorizava completamente o desporto, fomos considerados a melhor escola do distrito em termos desportivos. Eu próprio, tanto que a ir ao ISEF, tanto fazer um fim de semana desportivo em que fomos considerados os melhores em termos de ginástica, e a GDESA continua a transportar o nome do Barreiro por muito longe. Temos que valorizar isto. Não vale a pena taparmos o sol, não vale a pena. Respeito muito o Sr. Vereador Rui Braga pelo discurso que fez na última Assembleia Municipal, defendeu a sua posição muito bem. Portanto, é para isso que ele cá está, é para contribuir para a cidade, mas o que é certo é que temos um pavilhão fechado, encerrado na hora dos treinos dos miúdos. Nem esse respeito existiu da parte de quem de direito comprou um terreno. Não me interessa, não ponho isso em causa, o terreno é dele, nós não tínhamos nada, hoje temos algum património, é verdade, mas a forma como as coisas são feitas é que é horrível. É isso que nos marca, é isso que marca as crianças. As crianças estão a evoluir, o desporto é essencial na evolução de qualquer ser humano. E aquelas crianças, à hora do treino, foram proibidas por alguém de fazer aquilo que mais gostam. Perante os seus pais, perante os seus treinadores, está em risco a competição dessas crianças, porque essas crianças, não sendo muito adultas ou muito grandes, mas já participam em competições, e essas competições estão em risco
e o futuro deles, se calhar, também em risco, devido a uma situação alheia a todas estas crianças e a todos os pais que pagam a sua mensalidade. Apenas pedimos que haja, não sei se a palavra é sensibilidade, porque eu penso que o Sr. Presidente e os seus vereadores terão essa sensibilidade, que também foram desportistas, mas pedir que haja, não sei, eu não sei que palavras, porque a pessoa em si também não está muito aberta ao diálogo, isso eu sei. Portanto, eu leio os mails tanto que ele frequentemente envia portanto, ao Presidente do nosso Fabril, e não é de uma pessoa decente, para mim, isto é a minha opinião pessoal, não é de uma pessoa que quer levar a bom porto uma negociação, portanto, um processo destes muito complexo. Os tribunais tomarão as decisões legais, a nosso favor ou contra isso, não me compete a mim, portanto, decidir, mas tentar que este senhor pelo menos pense como ser humano. É a única coisa que eu peço aqui hoje, é isso. Eu não venho aqui criticar a Câmara, não venho aqui criticar ninguém, apenas venho pedir como homem, como ser humano, como barreirense não digo, porque barreirense é sempre associado a um clube ao qual eu não pertenço. Não tenho nada contra, respeito imensamente o barreirense, acho que faz exatamente a mesma coisa que faz o Fabril no Barreiro, mas como barreiro, como habitante do Barreiro, como eu nasci em Cabo Verde, mas considero-me barreirense, considero-me, não é Camargo é nasci no Barreiro, não nasci cá, cheguei cá com 7 anos, mas habitante do Barreiro de pleno direito, cabo-verdiano de pleno direito e barreiro de pleno direito. É aquilo que eu me sinto, português de pleno direito. Apesar de ter sido tratado como imigrante aqui há uns anos atrás, sinto-me português de raiz, porque eu nasci português. E eu acredito que todos os que estão aqui presentes, toda a população do Barreiro, não quer esta situação, que é muito dolorosa. Não imaginam o que é estar perante as crianças e sentir que as crianças necessitam daquele espaço. Não há mais um espaço, nem no Barreiro e se calhar no distrito, com as condições daquele pavilhão para praticar pelo menos o hóquei patins. Não existe. É o único clube neste momento, ou o único clube neste concelho que praticou sempre o hóquei patins. Não há condições, não há tamanho, não há tabelas. Aquelas crianças estão a chorar por uma prática desportiva, não é mais nada, é uma prática desportiva. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado nós por teres também vindo trazer aqui este tema. Vou só, peço, e desculpem, vou só começar do fim para o princípio, depois passo aqui também ao vereador Carlos Guerreiro e ao vereador Rui Braga sobre as questões que foram colocadas. Acredito que sobre o processo, o vereador não tenha aqui de cabeça, mas ele depois já vai falar consigo. Só sobre a questão do Fabril, eu acho que é importante. Mas já vê, não há ninguém que não acompanhe com preocupação a questão do Fabril. Não há ninguém que não. Se do Fabril ou qualquer outro clube. Mas também é muito importante perceber que cabe ao clube e aos sócios o rumo que o clube deve ter. Da mesma forma que o clube há uns anos acabou, lembro-me, com o futsal, é uma decisão dos sócios e da direção. E aqui tem é que ser questionado a direção à época. Porque é que prescindiu de tudo o que era atividade formativa em troca do estádio? É uma decisão, eu diria, que tem que ser analisada aos olhos de quem a tomou. E é legítimo o clube tomar a decisão que bem entender. Os clubes são independentes. Não é a Câmara que gera os clubes, como devem calcular. A Câmara não é quem manda no Fabril, no Luso, no Barreirense, qualquer outro clube. É aos sócios que elegem direções e que tomam estas decisões em Assembleia Geral que compete decidir o futuro do clube. E o clube decidiu, parece-me hoje óbvio, e parece-me óbvio, caro José Fortes, pela leitura da sentença e da escritura. Porque a gente às vezes diz essas coisas não nos interessa para nada, mas é lá que está tudo. E parece-me óbvio, da leitura da sentença e da escritura, que à época a direção do Fabril prescindiu de tudo, do pavilhão, das escolinhas, isso é claro que está na sentença, em prol de receber o estádio. E é uma decisão que tem que ser colocada à direção porque é que o fez. Essa é a decisão. E isso tem a ver com as questões do clube. Há uma segunda parte das questões que tem a ver com as crianças. Porque grande parte destas crianças, eu recebo
Eu recebo centenas de mensagens de pais com crianças. E o que é que me dizem? Eu não quero saber de onde é que o meu filho joga, eu quero que o meu filho jogue. Se não for de um lado, é do outro. E a resposta que nós temos que dar é, então e estas crianças? E que resposta é que vamos dar a estes pais que eu percebo que durante este tempo todo foram chamados a pagar mensalidades, mas que na decisão que o clube tomou não foram tidos em conta porque privilegiou-se um estádio em relação a tudo o resto. E é legítimo, foi a escolha da direção e dos sócios. Essa escolha é legítima. E a Câmara não tem nada a ver com essas escolhas. Nada. Quer dizer, mal seria que a Câmara é que decidisse o que é que se fazia e o que é que não se fazia. O clube assinou uma escritura, que eu, aliás, que eu já conheço, por isso é que falo disso, e tenho em posse, de livre vontade. O clube não foi obrigado a assinar nada. O clube não teve, como se fazer, uma pistola à cabeça para assinar. O clube assinou de livre vontade uma escritura. E isto que se está a passar agora era algo previsível desde o momento que se assinou essa escritura. O que é que nos cabe a nós, Câmara, fazer para mitigar o problema? Primeiro, fazer aquilo que o Presidente e a atual direção sabe, que é estar sempre ao lado do clube na procura de soluções. Sempre. Por isso o clube hoje já tem a perspectiva de ter um terreno para poder fazer as escolinhas de formação. O Sr. Vereador, aliás, uma das coisas que se fez, já a pensar naquilo, porque isto não aconteceu hoje. Isto que se está a passar agora foi só para os mais desatentos. Isto aconteceu lá atrás, quando se assinou uma escritura. E é legítimo ao clube à época, e à direção à época, ter dito assim, não, nós queremos é aqui um projeto desportivo do futebol para chegar ao... É legítimo. Isto ao clube diz respeito. Porque só desta ótica é que a gente percebe que não tenha sido acautelado mais nada. Aliás, estas coisas, a escritura está clara e a sentença também. Não é sobre estado de espírito, não é sobre aquilo que a gente ouve do diz que disse. É sobre o que está escrito. Por muito que possa não concordar. Mas isto não estamos na esfera do concordar, é do que está escrito. Mas eu não estou a dizer que veio, mas peço desculpa, mas colocou essa... Eu tenho que colocar esta questão em cima da mesa. Não, tenho que colocar... Porque isto é claro. E é exatamente agora... E esta parte é a questão do clube. O clube tomou uma decisão. Bem ou mal, é às direções que têm que ser questionadas. Hoje vai haver uma Assembleia Geral, por exemplo. Bem sei que há muito aproveitamento. Também sou claro com isso. Eu bem sei o que se diz nas Assembleias Gerais ou nas reuniões que não são Assembleias Gerais, são reservadas aos sócios, que é culpa da Câmara. Eu sei disso. Não estou a dizer que foi o que o José Fortes disse, eu sei disso também e sei perfeitamente a sua opinião. Mas também sei disso, sei quem o diz. Vocês, as centenas de mensagens que eu recebo, quem o diz, quem faz essas coisas todas, quem apela a vir todos, agora para a semana temos a Assembleia Municipal. Deus queira que venham. Mas também sei quem é que faz esses apelos. Toda a gente sabe. E mais importante, toda a gente percebe os motivos. É claro para toda a gente. E isso há uma questão que tem a ver com o clube. E as decisões que o clube toma. Que a ele e aos sócios diz respeito. Mas o clube está numa cidade. E numa cidade que olha para o clube como também para o desporto como um pilar fundamental. Por isso, no que diz ao futebol, respeito, já se encontrou uma solução para o clube poder ter escolas de formação. No que à patinagem diz respeito, o seu vereador, aliás, o seu vereador de um lado, o seu vereador Rui Braga do outro, através do pavilhão novo que foi construído do Minerva, porque nós precisamos de pavilhões. Porque é fácil dizer arranja uma solução, mas se não houver equipamentos novos, arranjamos uma solução como? Quem é que tiramos para pôr estas crianças lá? Também não é justo que as outras crianças agora tenham que sair porque alguém criou um problema. E isto resolve-se com novos equipamentos. E temos um novo pavilhão do Minerva, já protocolado,
que penso que mais mês, menos mês, mais semana, menos semana, vai poder acolher, nomeadamente, a patinagem. É isto. A patinagem. Temos um problema por resolver nós, Câmara, que tem a ver com o hóquei, exatamente pelas questões que colocou aqui. Não é fácil, nem nas dimensões, nem na questão das tabelas, por exemplo, que é necessário. E é também por isso que se tem falado todos os dias. Posso dizer que eu praticamente todos os dias falo com o Presidente do Fabril, o vereador fala muitas vezes com o novo comprador, eu próprio tenho falado também com a pessoa que comprou os terrenos do Fabril, para se chegar a um compromisso para resolver a questão que nos interessa também. Aliás, é também por isso que foi colocado pelo Sr. Vereador Rui Braga que a obrigatoriedade do comprador de se mandar aquele pavilhão abaixo tem que construir um pavilhão. E não tem nada a ver com o Fabril. Não tem a ver com o pavilhão do Fabril. É uma exigência da Câmara para a Câmara. Porque aquela zona é uma zona desportiva. E nós temos que calcular que as nossas crianças têm condições de praticar desporto. Mas agora, isto nada impede que o clube, que tomou a sua decisão, e tem que ser, é perguntado ao clube, primeiro porque é que tomou a decisão. E é legítimo qualquer decisão que um clube tome. Os clubes têm autonomia. Porque é que tomou a decisão? Se a decisão não está em consonância com aquilo que foi aprovado pelos sócios, isso é uma outra questão que aos sócios diz respeito. Mas esta decisão é uma decisão tomada pelo clube, não é uma decisão tomada pela autarquia. Quem escriturou e prescindiu do direito de superfície em troca do estádio, de um polígono onde se encontra o estádio, foi o clube. Quem na escritura não está acautelado nenhum usufruto de pavilhão ou das escolinhas de formação ou tudo o resto, foi o clube. Não, agora em reunião de Câmara não pode ser, infelizmente. Mas, e é eles, e é o clube que tem que, em sede própria, que é, obviamente, em Assembleia Geral, se perguntado pelos sócios porque é que tomou essa decisão. E mostrar a documentação toda. Mas não tem a ver com a intenção, tem a ver com o tema. E o tema é importante. O tema é demasiado importante. O tema é demasiado importante às vezes. Certo. Mas O resto é legal, tudo o resto é da jurisdição, não é nomeado. Não, mas repare, não. Não vim aqui com essa intenção, não vim como representante dos órgãos sociais. Mas ninguém está a dizer. Como ser humano. Mas, certo. Mas ninguém está a dizer que é representante do Fabril. Mas o senhor vem aqui. Uma questão como o Sr. Vereador Braga já toda a gente sabe isto. Não sei se sabe. Ouça, a gente não pode ouvir só o que quer. Agora tem que também respeitar um bocadinho. Certo, tem que respeitar um bocadinho. Tem que respeitar um bocadinho também aquilo que estamos aqui a. Tem que respeitar um bocadinho aqui. Não sei, não faço a mínima ideia do que sabe ou deixa de saber, não é disso que estamos a falar. Obrigado. Aquilo que eu lhe estou a dizer é, você veio aqui falar sobre abrir o pavilhão, certo? E como deve calcular, não cabe à Câmara abrir o pavilhão ou nenhum sítio privado. O que cabe a nós, sim, é fazer pontes para tentar ultrapassar o problema. Mas esperar-me licença de falar ou não? Se não me der licença de falar, quer dizer, não é fácil. Da mesma forma que tivemos a parcimónia de ouvir. Não cabe à Câmara abrir nenhum pavilhão privado. Cabe à Câmara, sim, fazer pontes para se encontrar soluções. E encontrar soluções paralelas àquilo que é necessário. E esse é o caminho que estamos a fazer. Agora, não é à Câmara que cabe abrir um pavilhão. E todo o esforço está a ser feito, diariamente,
muitas vezes ao dia, para se encontrar a solução. Uma solução que não fomos nós que a criámos. E quando digo nós, não é executivo. Não é nós, Câmara. É uma decisão que ao clube diz respeito, à direção que a tomou diz respeito e que tem que assumi-la. E o nosso esforço é para que nenhuma criança fique sem praticar desporto. Nenhuma criança. Esse é que é o nosso grande esforço. Encontrando soluções com o clube e tentando encontrar soluções e fazendo pontos para o próprio pavilhão. Esse é que é o nosso compromisso, Sr. Vereador Rui Braga. Sr. Presidente, só para completar aqui e deixar as coisas claras em relação ao pavilhão, a Câmara Municipal não encerrou o pavilhão como talvez possa ter havido essa dúvida. Na altura do último vendaval, há um par de telhas que saiu do pavilhão, o que inviabiliza a prática desportiva no ringue. E aquilo que foi a competência da Câmara na deslocação que fez ao pavilhão não determinou agora ao dono privado fechar o pavilhão. Aliás, as atividades nas laterais, no ponto de vista da autarquia, podem ser levadas a cabo e penso que é o que vai acontecer. Também com o esforço do Sr. Presidente de criar estas pontes que estávamos a falar. Portanto, mas, independentemente disso, que a visão da Câmara, muito técnica, sobre aquilo que é a situação do pavilhão à data, as atividades nas laterais do pavilhão podem ser levadas a cabo e tem que resolver o problema do par de telhas que está... Não, eu estou-lhe a dar só o nosso ponto de vista, porque nós fomos chamados pelo Presidente da Direção, nós entendemos a Proteção Civil e a fiscalização, e independentemente de que não me compete a mim dizer-lhe quem é que vai fazer ou que não vai fazer. Ainda bem que a Direção do Fabril se disponibilizou para o fazer, mas do ponto de vista extremamente técnico de trazer de volta à malta para praticar as atividades esportivas, que penso que era isso que estava a falar, é imperativo, seja lá quem for, de tapar as telhas que saíram. E era isso que eu queria só deixar claro e acrescentar naquilo que tem sido a intervenção do Sr. Presidente, de que as atividades, acho que toda a gente está a compreender, nas laterais, na envolvente do ringue, estão perfeitamente, não há nenhum impedimento, e é o que eu lhe estou a dizer, eu penso que poderá ter havido, e é por isso que eu estou a fazer este esclarecimento, a Câmara foi ao pavilhão e não determinou a ninguém, nem ao clube, nem ao novo dono, que encerrasse o pavilhão. Dissemos sim que as atividades debaixo do ringue tinham que ser suspensas enquanto o telhado não for reposto. As atividades nas laterais estão, do ponto de vista de segurança do pavilhão, sem nenhum impedimento por parte da autarquia. Queria-lhe só deixar isso claro e dizer-lhe que estou convicto que com o trabalho do Presidente e eu próprio, das pontes que temos estado a fazer com o novo dono, é a intenção de abrir o pavilhão Salve Roxo, para que se volte a ter as atividades. Mas ainda assim, é imperativo também, que, independentemente que a Câmara faça esta ponte, que o clube se entendam e que haja um canal de diálogo. Pronto. Mas para não haver dúvidas do ponto de vista técnico e da segurança, que é aquilo que lhe importa assim às crianças que lá praticam desporto, enquanto a telha não for reposta, o ringue não pode ser utilizado. E salvo erro, penso que há o judo, nas laterais, nos mini pavilhões, podem, mas é lá no pavilhão, podem, pronto, utilizar o recinto à volta do pavilhão está desimpedido, agora cabe ao proprietário tirar lá os cadeados, haver um canal de comunicação com o clube e nós estamos a fazer o nosso trabalho. Obrigado, Presidente, só para esclarecer sobre os outros dois. A senhora disse que tinha tentado falar comigo. Alguma coisa deve ter falhado. Eu penso que estou totalmente disponível para falar consigo, obviamente, e para entender melhor o processo.
Está ali o senhor atrás. Peço-te o favor, António, que recolhas aí o contacto da senhora. Está aqui? Está aqui. Então deixa estar, António. Alguém do meu gabinete vai entrar em contacto consigo, então, para este número de telemóvel que está alguns aqui. Isso, tá? E marcamos uma reunião em breve para... Não estou a falar para si, estou a falar para aquela senhora. Parecia é o Carlos. Peço desculpa, está aqui no alinhamento. Vamos marcar uma reunião o mais depressa possível. Para a semana não estou, provavelmente na outra semana, logo na segunda-feira, a gente marca uma reunião. Está bem? E aí depois com o Sr. Presidente... É para a Sra. Sónia. É para a Sra. Sónia agora, que está atrás de si. Agora para si... Não, mas para si é aqui o vereador Carlos Guerreiro tem essa área, mas está aqui os contactos todos da Sra. Sónia, está aqui tudo. E o que é que eu peço? Quando se chegar, quando for a reunião, já se tem a questão do processo também já estudado. Só um bocadinho, peço desculpa. Não consigo já agora dizer uma coisa, eu sei que se calhar é a primeira vez que, tirando o Vítor, que já vem cá, que é um cliente assíduo, nas reuniões de Câmara, nós às vezes as reuniões são todas públicas, mas ouça lá que tem a ver com isso. Que tem a ver com isso. As reuniões são todas públicas e têm sempre um espaço para as pessoas que intervirem, que é importante e tem regras. Qual é a regra? Isto não é... Porque a gente às vezes depois abre um bocadinho o flanco e normalmente depois damos mal, porque há sempre quem se aproveita. A regra da reunião de Câmara é coloca-se a exposição, que for, e a nós a seguir, se tivermos aqui informação, porque às vezes não temos o processo de cabeça, é normal, não é? Conseguimos dar resposta, se não tivermos, ficamos e depois com os contactos para depois poder dar formação. Não é uma questão de diálogo, é simplesmente por uma questão de regrar também o espaço, porque às vezes as coisas são tranquilas como é hoje, às vezes não são, e depois quando não são dizem sempre, pois, mas no outro dia as outras pessoas puderam fazer isto e não são mais do que nós. Então, a gente tentamos sempre com alguma latitude e ter aqui assim, algum jogo de cintura, mas ter estas regras alinhavadas. O vereador Carlos Guerreiro, para esta questão do saneamento. Sim, tens aqui o contacto da senhora Sónia. Carlos Guerreiro. Obrigado, Presidente. Bom dia. O senhor, esse problema da sua rua agora é consigo, agora mesmo consigo, está bem? Pronto. É um problema crónico porque a rede é unitária, ou seja, a água da chuva corre no mesmo sítio, no mesmo cano da água do esgoto. E o pendente não é muito elevado. Eu já conheço bem esse caso. Já estive lá com um vizinho seu e a solução são construções antigas e ao longo dos anos fazia-se as coisas de determinada maneira. Pronto, hoje em dia a construção seria diferente. Acontece que a solução para o seu caso é o que o senhor referiu. Nós temos que ir desentupindo. Temos que aumentar a regularidade, possivelmente, se está entupido, foi porque pode ter falhado algum destes desentupimentos periódicos, porque esse sítio só se consegue resolver continuando a desentupir com regularidade. Portanto, não há nenhuma obra que se possa fazer ali, a não ser... Deixe-me só terminar. A não ser construindo uma estação elevatória exclusiva para o seu bloco. Tem um custo muito elevado. Portanto, a solução é nós irmos desentupindo. Ajudava se as pessoas não tirassem tudo para o esgoto. Porque o esgoto, além de papel higiênico, não devia levar mais nada e as pessoas atiram muita coisa para o esgoto. Portanto, a solução é essa. Eu vou-me deslocar novamente ao local com o meu técnico para nós vermos se há ali alguma coisa mais que se possa fazer. Recordo-me que há uns meses construímos uma nova caixa para facilitar o entupimento na casa do último vizinho seu, da ponta, mais já perto da Rua Miguel Bombarda. Mas a solução é essa, é irmos desentupindo, porque o pendente há 1 ou 2 centímetros, não chega. Para esgoto não chega, se fosse água dava, para esgoto não dá. Portanto, vamos ter que desentupir. Pronto, não sei, em relação ao comportamento do funcionário, vou tentar apurar, mas não... O que é que eu pedia? Mas eu tenho o seu contacto. É isso. O que eu pedia ao vereador Carlos Guerreiro é que se tem o contacto para quando fosse agora lá, nem que depois troque aqui assim diretamente, para quando fossem lá poderem ligar e poder também estar, está aí o contacto, está aí na ficha de inscrição. Então pronto, quando forem lá, dou um toquezinho para poder também estar lá presente e para se poder ver essa situação.
sendo que não é fácil de resolução, mas há de ser encontrado com certeza um caminho, até porque esta é a zona que vai... Esta é a zona que... Já agora a dizer, porque às vezes as pessoas dizem, então, vamos andar sempre assim, e, com estas questões de estar a desentupir. Não é, porque lá na Santinha está-se a mudar tudo o que é águas e saneamento está-se a mudar tudo, que é de lado depois também que vem cá para baixo. Aqui, deste lado, em frente à Câmara, como pode ver, também está a ser mudado tudo, e a obra a seguir, aqui assim depois vai seguir para o Barreiro Velho, e vai fazer toda esta ligação nova ao Barreiro Velho. Depois do túnel, essa zona já está toda nova, onde é o Lidl agora, e depois da Pacheco Nobre até à Rotunda Nova, da Misericórdia, essa zona da Rotunda também já está toda nova, no sentido de estar tudo separado, e falta aquele trecho também, onde aí sim também vai interligar com estas casas e aqueles pátios lá atrás. Aliás, o vereador já várias vezes tem falado aqui, que tem esses problemas crónicos, que é a água da chuva vai para o mesmo sítio do esgoto, não tem capacidade, às vezes há garagens, até quando há aquelas chuvadas, que há garagens ali assim que ficam todas cheias de água, e isto tem que ser quase seccionando os problemas e tentando intervir. Na Santinha, que é o que manda a água cá para baixo, até porque depois é por força gravítica, vai ficar também a distribuição toda nova. Depois esta zona toda do Lidl, do Campo do Luso, no túnel, e agora a seguir ao túnel, com estas obras, vai ficar também toda resolvida até ao rio, porque isto depois vai para o Barreiro Velho. A zona da Misericórdia da Rotunda está nova, e este trecho a seguir, que é o que falta, que é o que depois também vai ajudar a resolver o seu problema e de outros. Ali assim ao pé da Mafraria, do outro lado, também temos ali sempre problemas crónicos, e ali mais alguns sítios estão identificados, exatamente como esse caso que relatou, para ver se resolve de vez. Até lá, esta solução de desentupir com alguma periodicidade tem que ser a solução, se calhar a melhor, e se calhar depois aí até um contacto mais próximo pode ajudar, e é isso que eu também... Sim. Sabe que há uns anos atrás, eu digo sempre isto porque a gente, salvaguardando também os técnicos que tiveram cá há muitos anos. Há uns anos atrás as pessoas, nós hoje olhamos com olhos diferentes, com olhos da atualidade. Se calhar daqui a 40 ou 50 anos vão olhar para coisas que a gente fez agora já com um olhar diferente. Mas nós hoje há uma grande preocupação em separar, tentar o aproveitamento da água ao máximo e tentar separar a água das chuvas do saneamento. Mas há muitos anos atrás não havia essa preocupação, era uma coisa normal. Por isso, agora é ir resolvendo. Mas pronto, estas obras todas que também vai vendo fazem parte do plano geral, que também para resolver aquela questão ali depois da rua, que é na fase que vai ligar a obra aqui, a seguir do Campo do Luso, ali ao pé quase do Partido Comunista, dos semáforos, foi até aí que foi a obra nova, até à nova rotunda, também com água, saneamento e águas pluviais separados, para depois conseguir fazer novas ligações aos prédios para resolver o problema de vez. É isso. Se é da Santinha, já vai permitir uma distribuição diferente, mas pronto, mas depois é isso. É isto tudo que parece estar desligado, é fazer esta interligação toda. Está bem? Obrigado. Não consegue. Era o que eu estava a dizer há bocadinho. É porque a regra é esta, mas se quiser, e alguma coisa queira falar com o vereador, espero só um bocadinho, que trocam já essa opinião. É só para... vamos fazer... ata minuta. Estava-me a faltar o nome. Foi antecipada a votação do ponto 15, o qual foi aprovado por unanimidade. O ponto 1 foi aprovado por unanimidade. O ponto 2 foi retirado da ordem de trabalhos antes da realização da reunião. Ponto 3 ao ponto 6 foram aprovados por unanimidade. Ponto 7 ao ponto 12 foram aprovados por maioria com 7 votos a favor do PS, 2 abstenções da CDU. Ponto 13 ao ponto 16, aprovados por unanimidade. Ponto 17 e 18, aprovados por maioria com 7 votos a favor do PS e 2 abstenções da CDU. Ponto 19 ao ponto 30 foram aprovados por unanimidade. A única coisa que estava mais coisa era a alteração do ponto, mas isso também ficou resolvido. Então, se os vereadores para a minuta, votos contra, abstenções, foi aprovado por unanimidade. Nós, em princípio, vamos ter 22... Terça.
manhãzinha logo, é extraordinária, que sim, das contas do município, é 22, não é que está 22, 10 da manhã, é isso que está. Então, muito obrigado a todos e até terça-feira.